Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações mais uma vez. E estamos aqui para apresentar o nosso irmão Paulo Jorge, que fará a palestra este domingo aqui no Amor e Caridade. Uma palestra interessante, falando sobre a doutrina espírita, sobre sonambulismo. Eu vou ler uma página, vou iniciar a prece e vou passar a palavra para Paulo Jorge. Então, vamos estar atentos, vamos prestar atenção, que é uma palestra muito interessante, é uma palestra de fundo científico, uma palestra que vai nos esclarecer muitas coisas que muitas vezes pode estar acontecendo agora conosco, enquanto estamos nessa pandemia, ficando em casa, sentindo a presença dos espíritos. É uma página do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Convite ao bem. Mas, quando fores convidados, vai. Jesus, Lucas capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos a sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através de amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve a requisição da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui, um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali, é um companheiro generoso que insiste em favor da realidade luminosa da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as claridades sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade, sob a tormenta de cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria de nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, o chamamento pelo amor é o chamamento mais importante que nós temos que seguir. Agora vamos à nossa prece inicial. Vamos acalmar os nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, amigo de todas as horas, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos através do pensamento, através dessa ferramenta tão importante que é a internet, que nesta pandemia nos auxilia a mantermos o nosso contato, a estarmos juntos em pensamento, em vibrações para o alto, pedindo a proteção da espiritualidade amiga. Envolva, Senhor, em vibrações de luz esta casa, a todos os tarefeiros, a todos que frequentam o amor e caridade, as casas, os lares aonde estamos entrando, que a tua luz se faça, que a tua luz permaneça,
Envolva em especial hoje o nosso irmão querido, Paulo Jorge, do Trabalhadores de Jesus, com sua palestra tão elucidativa, tão importante para os nossos corações. Que a tua paz seja conosco, Senhor. Que Maria Santíssima, nossa mãe querida, nos envolve em vibrações de luz, trazendo a calma, a tranquilidade, a serenidade, para ouvirmos o teu evangelho de luz através desta doutrina. Fique conosco, Senhor, nos abençoando em mais um dia, em mais uma palestra, em mais um encontro do amor e caridade. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu amigo Paulo, bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite, essa oportunidade de estar aqui com os amigos, estar aqui com vocês, para a gente falar de um tema tão importante. Obrigado, Cássio, pela abertura, foi muito bom. E a gente agora segue com a palestra. Daqui a pouco a gente chama para você fazer, né, o encerramento. Pode deixar, estou aqui observando. Tá certo. Nosso tema é sonambulismo, êxtase e dupla vista. E agora colocarei ele ali na tela para a gente dar prosseguimento. Isso faz parte dos fenômenos de emancipação da alma. Já fiz aí uma outra palestra sobre o assunto, onde nós abordamos os sonhos, nós abordamos os fenômenos de morte aparente. E agora a gente fecha aí com sonambulismo, êxtase e dupla vista. É muito comum esses fenômenos de emancipação da alma, a gente sofre deles, a gente tem esses fenômenos sempre, principalmente o desdobramento, o famoso desdobramento, que a gente sofre durante o sono, durante o sonho, que dito sonho, né? Então, todo mundo se desdobra. Você, na fase mais profunda do sono, seu espírito deixa seu corpo, seu espírito, e você dá uma passeada pela sua zona de interesse. As pessoas que têm, né, um pensamento mais elevado, né, eles vão estar com seus mentores, e quem tem um pensamento mais mundano vai estar na sua zona de interesse, talvez nos bares, talvez nos restaurantes, sei lá, onde ele tem a sua zona de interesse, onde está o seu pensamento. Bom, há outros fenômenos de mortes aparentes, a catalepsia, por exemplo, né? Onde as pessoas têm um fenômeno, aparentemente estão mortos, mas na realidade não estão. E diz, inclusive, né, há relatos, né, indícios de que Jesus, na ressuscitação de Lázaro, tenha sido um fenômeno de morte aparente, porque ele diz para as irmãs, Lázaro dorme. Né? Ele não diz que quando ele chega, já passaram um tempo, né, 4 dias, ele não diz que Lázaro está morto, ele diz, Lázaro dorme. Então, ele sabia desses fenômenos, conhecia profundamente, claro que o espírito mais perfeito que já esteve sobre a Terra era um conhecedor de tudo isso. Bom, e a ressuscitação da filha de Jairo também, essa não chegou, né, praticamente a morrer também, porque o corpo físico estava simplesmente em estado de morte aparente. E, enfim, esses fenômenos são conhecidos há muito tempo. Na década de 80, corria-se aí que podia alguém ser enterrado, inclusive vivo, né? Porque teria, no caso de morte aparente, esta pessoa seria dada como morto e poderia ser enterrado. Há casos, inclusive, relatos, né, de pessoas que acordaram, e na outra palestra nós abordamos isso aí, fatos documentados pela imprensa, enfim, e foi bem abordado. Mas vamos avançar um pouco com o nosso tema aqui, que é sonambulismo, êxtase e dupla vista.
Temos aqui do lado a apresentação, e nessa apresentação começamos com uma imagem. Essa imagem aí do ramo de uva, do galinho da uva, né, que está lá em Prolegômenos, na introdução do Livro dos Espíritos, foi a única imagem que os Espíritos nos deixaram, né? E foi transcrita aí, né, durante a codificação foi transcrita e as pessoas usaram isso como símbolo para entender como funcionaria, o que seria corpo, espírito e perispírito. Bom, diziam os espíritos colocaram essa simbologia para nos fazer entender, e nós substituímos por frutas e tal, alguma coisa que a gente consiga também fazer essa comparação. Diziam eles que o galho da uva, o ramo da uva, a parte mais lenhosa, seria como o nosso corpo, a parte mais bruta. E o perispírito seria a casquinha da uva. E o líquor, o líquido da uva, o líquor, seria o espírito, é mais interno, é mais sutil, a parte que se aproveita da uva. Bom, o bagaço seria o perispírito, né, a casca também, e o corpo, o lenho representava o corpo. Nós substituímos por frutas, há quem substitua por laranja, nós colocamos ali um abacate, e enfim, só para a gente entender, né? Que bom que os espíritos fizeram isso, sabiam da dificuldade que tinham as pessoas de entenderem, mas alguns estudiosos, um exemplo deles é Hernani Guimarães Andrade. Hernani Guimarães Andrade trouxe esse modelo aí, que é o modelo, o MOB, Modelo Organizador Biológico. E de onde ele tirou isso? Primeiro, quem foi Hernani Guimarães Andrade? Né? Um engenheiro espírita que usou o seu tempo para estudar obras de André Luiz, a codificação, e disse ele que tirou isso aí das obras de André Luiz. Há, inclusive, entrevistas com ele na internet, embora ele já tenha desencarnado, né? Entrevista com ele na internet, vários livros editados, perdão, vários livros editados, dos quais Reencarnações no Brasil, eu acho um livro fantástico, mas ele tem Teoria Corpuscular do Espírito, bem antes, acho que década de 40, 1940, onde ele nos traz isso aí, dizendo que trouxe da obra de André Luiz. E dividiu o espírito em umas outras fatias. Mas por que isso? Ora, vamos nos reportar aos livros de André Luiz. Vamos começar com o que todo mundo conhece, O Nosso Lar. O Nosso Lar, lembramos que André Luiz já tinha desencarnado. Primeiro vamos falar do desdobramento. O que é o desdobramento? Bom, tenho aqui o meu celular e um pendrive. Deixa eu ver aqui a câmera onde está. Aqui. Um celular e um pendrive, né? Digamos que o celular seja o corpo, está lá na cama deitadinho, né? E que o pendrive seja o espírito e o perispírito. Durante o sono, o corpo permanece na cama, o espírito e o perispírito se desdobram, né? Sai e vai estar na sua zona de interesse. Ao menor despertar do corpo, ao menor a atenção que o corpo necessite, esse espírito, esse perispírito retorna e está novamente no corpo. Mas lá, em nosso lar, o que acontece? André Luiz queria encontrar-se com a mãe, mas seu mentor diz para ele que não seria possível, que a mãe já estava num plano muito mais elevado do que ele e que, nesse caso, ele não teria condição de ascender até onde a mãe estava, porque seu perispírito ainda era muito denso. Tampouco a mãe teria condição de descer até aquela zona ainda densa, que era o nosso lar, porque está numa zona ainda umbralina no entorno da Terra, né, segundo nos relata André Luiz, sobre o Rio de Janeiro, ali, mas numa zona ainda umbralina, e que a mãe não teria condição de descer. Então, informaram para ele que ele poderia se encontrar durante o momento que ele estaria dormindo, ele se desdobraria e ia ter com a sua mãe numa zona intermediária onde os dois poderiam estar. Ora, perguntamos, a gente sabe que o corpo fica na cama
e o perispírito e o espírito saem. Ora, mas ele já não tinha corpo. O corpo já tinha se desfeito, né? A Terra consumiu, enfim, a matéria, a Terra, né, retorna à matéria. Bom, enfim, ele não tinha mais corpo. Então, o que ele desdobrou? O que ele deixou no leito? Indícios de que há outras fatias no perispírito. E foi o que Hernani Guimarães estudou usando outras obras. Bom, o próprio André Luiz fala muito de corpo mental e Hernani Guimarães Andrade pegou todos esses dados e compilou, dizendo ele que eram duas cúpulas. A cúpula inferior, né, que eu vou ver se consigo mapear aqui com o mouse, acho que dá para os senhores verem onde eu estou com o mouse aqui. Essa cúpula inferior seria um molde para o nosso corpo físico. Quando desencarnamos, nós levamos, permanecemos com o nosso perispírito, primeiro para nos dar forma, para que aqueles que desencarnaram antes de nós, quando nos encontrarem, nos conheçam. Eles estão numa zona, num outro plano, mas por aqui mesmo, né? Por aqui mesmo. Ninguém tornou santo, ninguém se transformou em algo muito melhor. Geralmente, ele permanece na mesma zona, mas numa outra faixa vibratória. Precisamos do nosso perispírito. Até porque, quando reencarnarmos, provavelmente será neste mesmo orbe e esse perispírito será reaproveitado. E este molde, ele, segundo os estudos de Hernani Guimarães Andrade, nós o levamos numa cúpula inferior, né? Que vai desde a fase embrionária, está aqui embaixo, né? A zona embriofetal histórica, né? A fase embrionária até a fase mais elevada, que é um molde até a fase do corpo físico. Quando termina, a pessoa nasce com o perispírito ligado parcialmente, e quando ele acaba de se desenvolver, passa por todas as fases, a fase do crescimento, aos 12 anos, quando o perispírito já está mais ligado. Enfim, quando ele chega na fase adulta, né, em todas as fases ele tem, esse corpo vital está formado, completamente formado, ele vai se formando ao longo do crescimento, né? O corpo vital está completamente formado e fica no topo dessa pequena cúpula. Vamos olhar isso não como um triângulo, como está ali na tela, mas como uma casquinha de sorvete, tá? Vamos imaginar isso aqui é uma casquinha de sorvete. Dizia Hernani Guimarães Andrade que essa formação ela é 4D. Nós não mapeamos 4D, nós mapeamos 3D. Altura, largura e profundidade. A nossa visão mapeia isso, né? Mas ele dizia que isso é 4D, isso tem uma variável a mais. Olha, Einstein mapeou uma quarta dimensão, que ele chamou de tempo, na falta do que chamar, né? Mas Hernani Guimarães Andrade disse que isso aí devia ter 4 dimensões. E a cúpula superior, onde fica armazenada as memórias, e as duas se casam, né? Fica armazenada a memória, essa cúpula superior, na sua formação, também tem, quando se conclui, o corpo astral. Então, é um corpo vital na cúpula inferior, um corpo astral na cúpula superior, e unem-se, se trespassam, né? E o corpo físico, isso fica tudo entranhado no nosso corpo físico, isso não fica separadinho, não. Mas durante o sono, durante os fenômenos de desdobramento, não somente o sono, esse corpo astral se desprende, essa parte de memória do ser, memória permanente do ser, ela vai junto com esse corpo, então parte do corpo, parte do seu perispírito fica no seu leito. Foi o que André Luiz deixou ali, deixou o seu corpo vital. Nós não vamos entrar muito profundamente nisso, tem um seminário sobre mediunidade que a gente fala mais, tem até um filme, uma animação que um espírita de São Paulo fez, muito bem feita, e eu pedi a ele autorização, e eu exibo neste seminário essa animação, né, que fala do processo mediúnico, dessas cúpulas, como essa parte perispiritual do espírito se liga, do desencarnado, melhor dizendo,
se liga ao do encarnado, ao do médium, né? Enfim, mas isso fica para uma outra oportunidade. Só para a gente entender que nesses fenômenos de desdobramento, parte do seu perispírito vai e parte e fica, né? No caso, André Luiz, naquela oportunidade, não tinha mais corpo físico, que o corpo físico é em 3D, a gente tem altura, profundidade, largura, né? Uns mais largura que outros, né? Uns mais magrinhos, né? Enfim, a massa, tudo relativo à física, o nosso corpo sofre, tem massa, tem, enfim, tem tudo que a física, todas as leis da física, nós sofremos também. Bom, vamos avançar um pouquinho mais, né? Pondo o cursor aqui, que a gente está com a ferramenta, colocando também a apresentação ali, né? Para que possamos ver. Emancipação da alma. O sono e os sonhos nós já falamos. Durante o sono, a gente se emancipa, tem os sonhos. E os críticos do espiritismo costumam dizer que isso aí é uma fantasia, que isso são produções da mente. No entanto, nós sabemos que não são produções da mente. E por que sabemos isso? Nós sabemos que não são produções exatamente porque a gente tem, num sono curto, quando a gente, por exemplo, coloca o relógio para despertar, e tem aquele famoso soneca, a gente tem aquele sonhozinho que dá para ter início, meio, fim, enfim, dá para ter uma noção geral de tudo que a gente... Uma história, dá para escrever um livro, né? Por que a gente não tem isso normalmente? Porque a gente esquece as fases do sono, elas são gradativas, até a gente entrar no sono profundo, que é a fase REM, né? A gente entra nesse sono profundo e quando desperta, a gente também tem as fases regressivas para despertar. Então, sabe-se que não se tem o apagamento. E esse apagamento da memória, ele é útil. É útil porque, às vezes, nós recebemos conselhos, às vezes nós vemos exemplos, que se nós justificássemos com essa lembrança no nosso dia a dia, ia atrapalhar muito as nossas tarefas. Então, a gente tem esse apagamento oportuno, né, das lembranças, né? O sono e o sonho funcionam assim. A letargia, a catalepsia, são as mortes aparentes, né? A letargia difere da catalepsia, todas as duas são paralisia do corpo. Mas na letargia, essa paralisia ela é quase que total. Não é total porque o seu coração, ainda que infimamente, ele continua promovendo a circulação, principalmente nos órgãos vitais. O seu cérebro, algumas zonas dele estão funcionando, mas os equipamentos não detectam. Então, letargia vem de morte, né? Lembra morte, né? E a catalepsia difere porque é uma paralisia também, contudo, é uma paralisia que não é total. Bom, estamos falando aqui que não está aparecendo na página da SEAC, eu não sei, porque cargas d'água, deixa eu ver se tem como disponibilizar. Eu não tenho certeza. Agora que ele me colocou numa sinuca, como que eu vou disponibilizar isso aí? Deixa eu ver se eu entro aqui na SEAC.
Só um minuto, amigos. Desculpas, mas vamos retomar já. Bom, estarei agora encerrando essa primeira fase aqui. Nós vamos falar dos fenômenos de emancipação da alma já já. A gente volta nesse sono e sonhos, a letargia, a catalepsia e as mortes aparentes. A gente retoma agora em pouco numa outra live, tá?